Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre os sólidos geométricos. Nós vamos ver alguns conceitos básicos de figuras planas ou formas geométricas, figuras espaciais ou sólidos geométricos, as superfícies planas, superfícies arredondadas, poliedros, corpos redondos ou não poliedros. Vamos ver algumas definições do que são esses sólidos geométricos, essas formas geométricas ou essas figuras planas. A figura plana, ela compreende a duas dimensões, ou seja, ela possui apenas largura e comprimento. É por isso que ela tem comprimento e largura, que são essas duas dimensões. Mas não possui profundidade, chamadas de bidimensionais ou planas. Então, essas são as características das figuras planas. Elas não possuem uma profundidade, elas possuem apenas o comprimento e a largura. Dentre essas figuras planas, nós podemos identificar os triângulos, os quadriláteros, o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono, o eneágono, o decágono, círculo e entre outras figuras que possuem essas características de apenas ter duas dimensões, que é o comprimento e a largura. Já as figuras espaciais, elas compreendem três dimensões, que é o comprimento, a largura e a profundidade. Por isso, elas são chamadas de figuras tridimensionais ou espaciais, que pode ser o cubo, o paralelepípedo, a esfera, o cilindro, o cone, as pirâmides e os prismas. Os poliedros, eles são os sólidos geométricos cujas suas superfícies são compostas por um número finito de faces planas. Essas faces, elas podem ter forma de triângulo, pode ter forma de quadrado, de retângulo, de círculo e elas vão apresentar mais de uma face que apresentam esses formatos ou mais de um formato. Já os poliedros, eles podem ser divididos em dois grupos, que são os prismas e as pirâmides. Os prismas são aqueles sólidos que possuem faces paralelas iguais. Já as pirâmides, ela possui apenas uma base, que pode ser triangular, retangular, quadrangular. Vamos ver alguns exemplos de poliedros: o cubo, o paralelepípedo, o prisma e as pirâmides. Já os corpos redondos, eles são sólidos geométricos com pelo menos uma superfície arredondada. Estes sólidos, eles podem rolar sobre uma superfície, que é o caso do cilindro, do cone e da esfera. Os sólidos geométricos considerados corpos redondos são a esfera, o cilindro e o cone, como eu já especifiquei anteriormente e como a gente pode observar nessa imagem. Os corpos redondos são bastante presentes no nosso dia a dia. É possível percebê-lo numa lata de refrigerante, que tem uma forma de cilindro, numa bola de futebol, que possui o formato de uma esfera, e também no chapéu de festa infantil ou nos cones utilizados pelo Departamento de Trânsito, que possuem o formato de cone. Ambos os sólidos geométricos possuem como diferenças o fato dos poliedros serem formados por faces planas, e os corpos redondos possuem superfícies curvas que permitem girar ou rolar com facilidade. Então, essas são as características desses sólidos geométricos: os poliedros, porque só possuem faces planas, e os corpos redondos, eles possuem faces planas e também faces arredondadas, que lhe possibilita rolar facilmente sobre uma superfície. Vamos observar as características desses sólidos. Bom, os sólidos geométricos, eles se dividem em poliedros e corpos redondos, como a gente já viu. Os poliedros, eles possuem faces planas e os corpos redondos possuem as superfícies arredondadas. Os poliedros são o cubo, os prismas e as pirâmides. E os corpos redondos são o cilindro,
o cone e a esfera. O cubo, como a gente pode observar, é aquele sólido que apresenta todas as suas faces quadradas e do mesmo tamanho. Os prismas são aqueles sólidos que possuem bases paralelas iguais. E as pirâmides apresentam apenas uma base. O cilindro possui duas faces planas e uma arredondada. O cone possui uma face plana e uma arredondada. E a esfera possui faces planas. Agora nós vamos identificar entre esses sólidos aqueles que rolam e aqueles que não rolam com facilidade sobre uma superfície. Lembrando que aqueles que rolam com facilidade, eles são chamados de corpos redondos, porque possuem faces arredondadas. E aqueles que não rolam com facilidade são os poliedros, que são formados apenas por faces planas. Então, nós vamos identificar a partir dessas imagens quais são poliedros e quais são corpos redondos. Será que a esfera, ela rola ou não rola com facilidade sobre essa superfície? Se você observar, a esfera ela é formada apenas por superfícies arredondadas. Então, nesse caso, ela vai rolar sim. Então, ela é um corpo redondo, por isso, ela vai rolar com facilidade. O cubo. Será que se você botar ele sobre essa superfície, ele vai rolar com facilidade? Não, ele não vai rolar. Por que ele não vai rolar? Porque ele é formado apenas por superfícies planas, o que dificulta essa característica de rolar com facilidade. Ele não vai rolar devido a essa característica dele, de ser formado apenas por superfície plana. E este ralo de cozinha que tem o formato de pirâmide. Será que ele vai rolar com facilidade? Não, devido às mesmas características, às mesmas condições que o cubo não rolou, porque ele é formado por superfícies planas. E o cilindro, será que ele rola? Vai rolar, porque o cilindro ele é um corpo redondo. Ele tem faces planas, mas também tem faces arredondadas que vai lhe possibilitar rolar com facilidade sobre essa superfície. A pirâmide, ela não vai rolar, porque ela é formada apenas por superfícies planas, e aqueles sólidos que são formados por superfícies planas, por apenas superfícies planas, que é o caso dos poliedros, eles não vão rolar com facilidade. O cubo, este dado ele tem o formato de um cubo. Como a gente já viu anteriormente, ele não vai rolar, devido às suas faces serem todas planas. A latinha de refrigerante, ela tem o formato de um cilindro. O cilindro, ele é um corpo redondo. Quando este cilindro for colocado sobre uma superfície como esta, ele vai rolar, porque ele é um corpo redondo. Ele tem faces arredondadas, que lhe permite rolar com facilidade. Este paralelepípedo, que também é um prisma, ele é formado apenas por superfícies planas. Nesse caso, se você colocar ele sobre essa superfície, ele não vai rolar. Este funil, ele tem faces arredondadas, porque ele tem um formato de um cone. E o cone, ele é um corpo redondo. Então, se você colocar este funil sobre esta superfície, ele vai rolar com facilidade. Agora nós vamos ver que os sólidos geométricos, eles se agrupam em poliedros e corpos redondos. Os poliedros, ele tem todas as faces planas, como a gente já viu. E exemplos de poliedros é o paralelepípedo, as pirâmides, o cubo e os prismas, que são exemplos de poliedros. E os corpos redondos, eles têm todas as faces, ou quase todas, curvas. Em alguns destes sólidos é comum uma face plana, como por exemplo o cilindro, que tem duas faces planas, ou isso. O cone tem uma parte plana, já a esfera não tem faces planas, ela é toda arredondada. Agora nós vamos ver algumas questões práticas voltadas para a questão dos sólidos geométricos. Nós vamos observar estas formas geométricas, estes corpos, esses sólidos geométricos, e vamos identificar quais deles são corpos redondos.
Quais são as características dos corpos redondos? Ter faces arredondadas. Então, quais desses sólidos são corpos redondos? Então, a letra A, que é o cone, a letra C, que é a esfera, e a letra D, que é o cilindro. Então, dentre esses sólidos, esses três são corpos redondos por apresentar faces arredondadas. Qual dos sólidos geométricos não representa um poliedro? Poliedros são aqueles sólidos geométricos formados apenas por faces planas. Então, dentre esses que estão apresentados nessa imagem, aquele que não é um poliedro é o... Será que é a letra A? A letra B? Bom, na letra A nós temos uma pirâmide, na letra B nós temos um cubo, na letra C nós temos um prisma de base triangular, na letra D nós temos um prisma de base hexagonal, ou seja, que ele tem a base no formato de um hexágono. Na letra E nós temos o cilindro e na letra F nós temos um prisma de base pentagonal. Então, quais desses sólidos não é um poliedro? Que não é formado apenas por faces planas. É o cilindro. Ele é um corpo redondo, ele apresenta faces arredondadas. Ele não é um poliedro, ele é um corpo redondo. Ligue os sólidos geométricos aos objetos semelhantes à sua imagem. A primeira imagem nós temos o cone. Que imagem tem a forma parecida com a de um cone? O chapéu de festa. Qual dessas imagens tem o formato parecido com o cubo? O cubo mágico. Qual delas tem o formato parecido com o cilindro? A lata de refrigerante. Qual deles tem o formato parecido com a pirâmide? Esta torre. Qual deles tem o formato parecido com a esfera? A bolinha. E qual deles vai ter a forma parecida com um prisma de base triangular? Esta fatia de queijo. Então, nós podemos identificar que no nosso dia a dia existem vários objetos, que se assemelham às figuras geométricas, às formas geométricas. De acordo com os elementos da imagem, marque aqueles que lembram o sólido geométrico em destaque. O sólido em destaque aí é o cilindro. Dentre essas imagens, quais delas lembram o cilindro? A lata de refrigerante, a cola em bastão, a latinha de cola e a xícara. Então, nós vamos continuar aqui identificando a alternativa correta de acordo com a sequência das imagens. Nós vamos observar que nessas imagens nós temos um cilindro, um cone e um prisma. O 1 é um cilindro, ele é um poliedro. 2, um corpo redondo. E 3 é um poliedro também. Então, nós temos um poliedro e 2 corpos redondos. Ou seja, os objetos que estão marcados com o número 1, eles são chamados de poliedro. O objeto que está marcado com o número 2, ele é um corpo redondo. Então, a alternativa correta é a letra C. 2, 1, 1. Se os elementos vistos nas imagens forem impulsionados em uma rampa, o que aconteceria com cada um? Coloquem a alternativa correspondente dentro do grupo a qual pertence. Nós vamos dizer se eles não vai rolar, pois tem superfícies planas, ou se vai rolar, pois tem superfícies arredondadas. Dentre esses objetos, quais deles não vai rolar? A letra A, será que ela vai rolar ou não vai rolar? Não vai rolar, pois ele só tem apenas superfície plana. A letra B, que é uma pilha, será que ela vai rolar? Vai rolar, pois ela tem superfícies arredondadas. A letra C, esse cubo mágico, será que ele vai rolar? Não, porque ele é formado apenas de superfícies planas. A letra D, a bola de basquete, será que ela rola com facilidade ou não rola? Vai rolar, porque ela é arredondada, ela é um corpo redondo.
A letra E, este objeto que tem o formato de uma pirâmide, será que ele rola com facilidade? Não, pois ele é formado apenas por superfícies planas. E essa laranja, que tem o formato de uma esfera, será que ela rola com facilidade ou não rola com facilidade? Vai rolar com facilidade, pois ela é um corpo redondo, ela tem faces arredondadas. Coloque o nome dos sólidos geométricos que lembra cada elemento da roda. A letra A, este cubo mágico, ele lembra o cubo. A letra B lembra o cone. A letra C lembra a pirâmide. A letra D, o cilindro. A letra E, um bloco retangular, que também é chamado de paralelepípedo. E a letra F, a esfera. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Nós aprendemos um pouco sobre sólidos geométricos, quais são as suas classificações entre poliedros e corpos redondos e quais são as suas principais características. Até a próxima aula e um forte abraço.